atemorizados, assustados quando viu a grande manifestação de poder dele. Havia um que estava lá no Gênesis, no capítulo 1, no versículo 3, que disse: haja luz e houve luz. Esse estava dentro do barco. Eles olhavam um para os outros e falavam: quem é este, que até o mar e o vento lhe obedecem? Este é o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. É aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Esse é Jesus Cristo. Esse é o único capaz de acalmar a tempestade em qualquer lugar que ele estiver. Este é o único suficiente salvador das nossas vidas. Quando a gente fala com ele: vem Jesus, entra no barco da nossa vida. Esse é Jesus, o nosso Jesus. E ali, não importa a situação que a gente estiver passando, estiver vivendo, se a gente chamar, ele vem. Aqui a gente vê que a situação não estava muito boa. A água já estava entrando dentro desse barco. E os discípulos, eles ficaram apavorados. Eles olhavam para um lado, olhavam para o outro. Não tinha mais nada do que eles pudessem fazer. Nada que estava no alcance deles. E aí, eles foram atrás daquele que é capaz de resolver qualquer problema. Eles foram atrás de Jesus. E a palavra nos diz que Jesus estava dormindo com a cabeça no travesseiro, em meio à tempestade. E aí os discípulos olhou assim: o mestre está dormindo. Acordou ele e falou: mestre, não se te dá que pereçamos? Em outra palavra, não te importa que morramos? Mas a palavra é tão perfeita, Deus é tão perfeito, que ele é Deus de detalhe. Ele deixou aqui que Jesus estava dormindo na popa do barco. Jesus estava no lugar certo, na hora certa. Mas o medo não deixava eles perceber isso, porque a popa do barco é onde fica o leme do barco, que é responsável pela direção, para controlar a direção do barco. Jesus já estava lá, a solução já estava lá, mas o medo não deixava eles perceberem isso. E aí o que acontece? Quando a gente está com medo, o medo ele tenta nos paralisar, para neutralizar a nossa fé. Porque a nossa fé, em primeiro lugar, a nossa fé, se a gente não tiver, a gente não agrada a Deus. Sem ela, a nossa vida fica descontrolada. Quando vinha a tempestade, o barco afunda. Então aqui nós vemos nessa passagem o quão importante é a gente estar buscando edificar a nossa fé. E nós fazemos isso na leitura da Bíblia, lendo as Escrituras, a palavra de Deus. É nela que a gente se edifica a nossa fé, porque aqui nós vemos a grandeza do Deus que a gente serve. Nós vemos as maravilhas que Ele faz na nossa vida. Nós vemos que o que Ele já fez e o que Ele ainda quer fazer na vida daquele que aceita Jesus Cristo. Nós devemos chamar Ele para nossas vidas, porque Ele é fiel para fazer. Nós devemos falar com Jesus: controla o barco da nossa vida. Devemos deixar Ele conduzir a direção das nossas vidas. Porque se a gente pegar e querer conduzir a nós mesmos, a nossa vida, a nossa direção, a gente não tem controle de nada. Por mais que a gente pense que está controlando, não somos nós. O nosso barco fica à deriva em alto mar. Sem Jesus, nossa vida é vazia. Sem Jesus, a gente procura preencher esse vazio na nossa vida com as coisas que o inimigo nos oferece, a bandeja que ele nos oferece, as oferendas dele. Com esse vazio nas nossas vidas, a gente vai tentar preencher bebida, droga, fornicando, festa, coisas que são alegrias momentâneas, passageiras, falsas alegrias. Porque não há outra alegria se não for no Senhor. Aleluia. Nós devemos estar deixando Jesus conduzir a nossa vida, entregar para Ele, porque fora dele o barco vai ficar andando, a gente não está controlando. E a roda final do barco fora de Jesus é um lugar obscuro, sombrio, em trevas, que causa
somente fede enxofre. Essa é a rota final do barco que não tem Jesus. Que nós possamos deixar Jesus conduzir o barco da nossa vida. Que nós possamos falar com Ele: vem, Senhor, controla a nossa vida. Porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é o caminho, é Ele que nos guia. Ele nos guia, na verdade, para o caminho da vida, a vida eterna. Nós possamos entregar verdadeiramente a nossa vida nas mãos dele. Porque na hora que a tempestade vir, as pessoas não vão entender, mas a gente vai estar igual o mestre, deitado, repousado com a cabeça no travesseiro. As pessoas vão falar assim: o que está acontecendo? O mundo está desmoronando, as coisas estão acontecendo lá fora, e essa pessoa está dormindo. É porque Jesus está no controle do meu barco. É essa a resposta que a gente tem. Jesus está no lugar certo, na hora certa. É por isso que a tempestade vem e não nos abala. É por isso que a gente consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir como o mestre fez. Mas para isso nós temos que deixar Ele conduzir a nossa vida. Não há outro lugar se não for nas mãos do Senhor. Porque lá onde que Ele vai nos conduzir, a rota final com Jesus, não haverá mais choro, nem lágrimas, só haverá alegria. E Jesus está aqui hoje falando: vem, não importa a situação, não importa, eu aceito, eu entro, eu transformo, eu mudo e eu levo comigo.